Esse homem teve acesso à mente de mais de 500 milionários. E o que ele descobriu foi tão poderoso que quase ele foi silenciado. Senhoras e senhores, estamos falando de Napoleão Hill. O que ele descobriu foi um sistema. E se você aplicar este sistema em sua vida, certamente ela nunca mais será medíocre. Você já se perguntou por que algumas pessoas constroem impérios, enquanto outras, com muito mais talento, acabam construindo desculpas, uma vida de fracassos, de sonhos não realizados? Talvez a resposta esteja nas ideias de um homem que nasceu pobre, no interior dos Estados Unidos, e decidiu estudar os maiores vencedores da história. Seu nome, Napoleão Hill. Napoleão Hill não foi apenas um autor, mas foi o arquiteto de uma filosofia. Um jornalista que entrevistou mais dos 500 homens mais bem-sucedidos da sua época. E que época? Ele entrevistou Rockefeller, Andrew Carnegie, Thomas Edison, dentre outros. E a conclusão foi simples, mas brutal. Quem pensa certo enriquece, quem pensa errado fracassa. Nesse vídeo vamos mergulhar nessa filosofia. E se você tiver a capacidade de assistir até o final, talvez descubra que o maior obstáculo para a vida que você realmente quer, talvez esteja dentro da sua própria mente. Hill publicou um livro chamado Think and Grow Rich, ou Quem Pensa Enriquece. Mas esse livro vai muito além do que dinheiro. Fala sobre domínio pessoal, sobre como transformar pensamentos em realidade, como moldar o mundo externo a partir de forças internas. E se você está pensando que isso é papinho de autoajuda, de coach, você precisa assistir ainda mais, porque é uma filosofia baseada em ação, prática, repetição, decisão e fé. Basicamente, esse livro aborda 13 princípios, que vamos falar de forma objetiva sobre cada um deles e alguns exemplos práticos de como eles foram aplicados. O primeiro deles é desejo. Toda vida de sucesso começa com um desejo ardente. Isso não é algo do tipo assim, seria legal se acontecesse, se talvez fosse assim, não. É algo que você determina, não aceito nenhuma outra opção a não ser essa vida de sucesso. Pode parecer um pouco presunçoso, mas quando você determina que você só tem uma opção, vencer, prosperar, crescer, ter sucesso, as outras opções deixam de existir em sua vida. A única que está valendo agora é ter sucesso. E tudo isso começa com um desejo ardente. Hill cita o exemplo de Edwin Barnes. Era um homem que desejava ser sócio, nada mais nada menos do que Thomas Edison. Ele, com pouco dinheiro, comprou uma passagem de trem e foi até Edison. Chegando lá, de bate-pronto falou, quero ser seu sócio, seu parceiro. Obviamente que a resposta de Thomas Edison foi não. Assim seria muito fácil. Porém, ele conseguiu uma vaga como faxineiro e trabalhou um longo período ali e teve uma oportunidade de vender um dos produtos criados por Edison. E ele conseguiu fazer com tanta excelência, com tanta maestria, que após isso, qual foi o resultado que ele obteve? Se tornou um sócio, um parceiro de Thomas Edison. E tudo começou com um desejo ardente. A maioria das pessoas tem um desejo morno, um desejo fraco. E desejos mornos levam a resultados frios ou até mesmo a ausência de resultados. Agora vamos ao segundo princípio, fé. Fé nada mais é do que ver o invisível, acreditar antes de existir. Mas Hill não mistura essa fé com a fé religiosa. Essa é uma fé aplicada, uma convicção absoluta. E Hill dá o exemplo de Henry Ford, quando ele quis construir um motor V8 e um bloco único. Isso virou motivo ali de chacota, de ridicularização por parte dos engenheiros. Mas Ford falou, continuem trabalhando. E eles continuaram trabalhando e meses depois, o que aconteceu? Surgiu o motor V8 em um bloco único. Fé aplicada. O terceiro princípio é autoafirmação. Você é aquilo que você repete para si. Se você acorda dizendo que seu dia será ruim, que você é azarado, que você não consegue as coisas, eu não preciso nem dizer o que vai acontecer. Você está reforçando isso para você mesmo. Hill, então, propõe declarações positivas, em voz alta, de forma repetitiva. E por mais incrível que pareça, isso não é misticismo, é neurociência pura. O cérebro, ele acredita naquilo que você reforça com emoção, que você repete com emoção. Vamos fazer um teste agora. Tente se lembrar de algo que aconteceu num passado distante, de repente na sua infância.
Certamente você não se lembrou de nada rotineiro, mas se lembrou de algo que, em algum momento em que teve um forte impacto emocional, seja amor, medo, felicidade. E é exatamente assim que a autoafirmação funciona. Aquilo que você repete com emoção vai ficar registrado no seu cérebro, mas aquilo que não é feito dessa forma, em algum momento será separado para descarte. Portanto, meu conselho para você: pare imediatamente de fazer afirmações negativas quanto a você mesmo. O quarto princípio é o conhecimento especializado. Uma informação vaga, genérica, não tem valor algum. Por exemplo, o céu é azul. Ora, a grande maioria das pessoas sabem que o céu é azul, portanto é uma informação de pouco valor. Então, segundo Hill, quem se destaca, quem vence é o especialista. Você pode saber um pouco de tudo e ainda assim morrer pobre. O conselho dele é que você estude um problema específico, consiga resolver isso melhor do que as outras pessoas e cobre um bom preço por isso. E, ao mesmo tempo, pare de colecionar diplomas e certificações inúteis. O quinto princípio é a imaginação. Todos os impérios começaram a partir de uma ideia. Hill diferencia a imaginação em duas categorias: a criativa, criar do nada, e a sintética, fazer associação daquilo que já existe para fazer algo novo. As duas têm a sua importância e são relevantes, mas você precisa usar a sua mente e não apenas repetir aquilo que já viu. Thomas Edison foi um expoente da forma como podemos utilizar a nossa imaginação. O sexto princípio é planejamento organizado. Um desejo sem um plano é apenas um desvaneio. O conselho de Hill é que você monte um plano, defina prazos, organize, haja e depois aperfeiçoe o plano se necessário. Inclusive, ele diz que se o plano não funciona, mude o plano, não o objetivo. Na sua vida, você tem planos de melhorar de vida ou apenas a esperança de algum dia acertar os números da Mega Sena ou receber uma herança de um parente que você nem conhece? Vamos para o sétimo princípio, decisão. Inclusive, a indecisão é a doença da maioria. É uma das maiores causas de fracasso que existe. Segundo Hill, pessoas de sucesso decidem rápido e mudam devagar. Pessoas fracassadas demoram a decidir e mudam o tempo todo. Se você quer ser referência em algo, como pode se tornar se você não sabe nem em que algo você quer ser referência? Pare de pedir a opinião de todo mundo, inclusive de pessoas que nem chegaram aonde você quer chegar. Comece a agir, inclusive se no seu plano não está dedicado uma boa parte dele para ação, para agir, talvez você tenha que revisar o seu plano. Oitavo princípio, persistência. Você aguenta apanhar e continuar? Parafraseando Rocky Balboa, os vencedores não são aqueles que batem mais forte, mas aqueles que recebem a pancada, se levantam e continuam avançando. Thomas Edison fez mais de 10.000 tentativas até conseguir fazer a lâmpada. Barnes esperou meses para ser notado por Thomas. E você, vai desistir no primeiro não? Persistência é mais forte do que talento. Anote isso. O nono princípio é a mastermind, ou uma mente mestra. Você quer crescer? Mude o seu círculo de pessoas. Segundo Hill, quando duas ou mais pessoas se unem em favor de um propósito, elas constroem, elas formam uma mente mestra, uma mastermind. E dela vem todos os recursos para que esse propósito, esse objetivo seja atingido. Caminhar com medíocres vai te sugar a sua energia. Caminhar com visionários vai te forçar a ser cada vez melhor. Busque se relacionar com pessoas que vão te levar a progredir e não o contrário. O 10º princípio é a transmutação do sexo. Aqui Hill surpreende ao dizer que a energia sexual, uma das mais poderosas segundo ele, pode ser canalizada para criar, para os negócios, para a arte. Na visão dele, os grandes criadores do mundo aprenderam a transformar essa energia em resultados. Você está usando essa energia para quê? Para crescer ou uma satisfação vazia? O 11º princípio é o subconsciente. O subconsciente, ele não pensa, ele não questiona, ele apenas executa. Tudo que você repete a si mesmo com emoção vai parar lá. Se lembrou do 3º princípio, né? A autoafirmação. E uma vez que está registrado no seu subconsciente, ele se encarrega de mudar os seus comportamentos, as suas crenças, as suas decisões, que vão levar a novas ações e resultados. Logo, alimente o seu subconsciente com fé, com coragem, com visão, porque se você não fizer isso, ele será alimentado por medo, fracasso, procrastinação. O 12º princípio é o cérebro. Hill afirma que o nosso cérebro é como um transmissor de rádio.
transmite e recebe vibrações mentais. Pensamentos são coisas, e você acaba atraindo aquilo que está emitindo e repelindo aquilo que rejeita. Isso é física, é vibração, é neuroquímica. Por exemplo, se você tem raiva ou indignação quanto a pessoas ricas, quanto à riqueza, como você vai atrair isso para si se os seus pensamentos estão repelindo? Por fim, o 13º princípio é o sexto sentido. E não é aquele filme do menininho, não. É a intuição treinada, direcionada. Após você aplicar esses 12 princípios, você passa a ter uma voz interna te direcionando para aquilo que vai te levar aonde você quer chegar. É como se você começasse a sentir o caminho certo. Segundo Hill, os grandes líderes conseguem ouvir essa voz silenciosa. E ela vem da prática. Por isso a ação é tão importante, muito mais importante até do que a própria motivação. Tudo isso pode parecer mais exagerado, ainda mais para aquelas pessoas que ainda vivem de desculpas. Mas tudo bem, Hill não escreveu este livro para preguiçosos. Escreveu para pessoas que estão dispostas a enfrentarem uma guerra mental. O sucesso começa na mente. Se você quer mudar a sua vida, comece mudando os seus pensamentos. Depois trabalhe na sua disciplina, círculo de pessoas e nas suas decisões. Porque no fim das contas, a verdade é pura e simplesmente essa. Quem pensa, enriquece. Quem reclama, empobrece. A escolha é sua. Se esse vídeo te confrontou, te desafiou, se inscreve no canal. Também compartilha com alguém que precisa abrir os olhos para essa verdade. E escreve aí nos comentários. Eu escolho vencer, prosperar, qual seja seu objetivo, inclusive se tornar ultraprodutivo.